Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje, então, a grande solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a festa de Corpus Christi. Nós podemos dizer que a terra hoje, vista do céu, está mais bonita, com tantos tapetes feitos para homenagear a nosso Senhor Jesus Cristo. A terra hoje está ainda mais bonita. A terra se transforma hoje num grande tapete por onde passará nosso Senhor como nosso Rei, como nosso Salvador. No dia de Corpus Christi, a Igreja não só nos convida a adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento, mas ela nos convida a fazê-lo de uma forma pública, levando Jesus pelas nossas ruas, pelas nossas cidades, levando em procissão o Santíssimo Sacramento, mostrando assim publicamente a nossa fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa procissão de Corpus Christi, que tem também um simbolismo tão bonito para nós e tão consolador, assim como hoje Jesus caminhará conosco pelas nossas ruas na procissão de Corpus Christi, isso acontece também todos os dias, porque Ele caminha conosco, Ele está sempre conosco, nos fortalecendo e nos mostrando a direção, guiando-nos pelo caminho que nos conduzirá um dia à felicidade eterna, ao céu. Nós podemos hoje, meus queridos irmãos e irmãs, para meditarmos sobre a Santíssima Eucaristia, recordar algumas figuras bíblicas que nos fazem entender melhor a Eucaristia. Podemos falar do sacrifício de Isaac ou do sacrifício de Abraão, não é? Podemos falar do Cordeiro Pascal e do maná, o pãozinho que descia do céu. Primeiramente, como diz Santo Tomás de Aquino na sequência da missa de Corpus Christi, Jesus é imolado com Isaac, ou seja, o sacrifício de Isaac é uma figura da imolação de Cristo. Nós conhecemos bem a história, Deus que pede a Abraão que imole o seu próprio filho. Abraão não vai chegar a matar, a imolar Isaac fisicamente, mas em seu coração, Abraão fez a imolação de seu filho a Deus. Portanto, em seu coração, Abraão não poupou o seu próprio filho. E Isaac subiu o monte onde iria ser oferecido o sacrifício, que era ele mesmo. Ele subiu carregando a lenha do seu sacrifício. A lenha que simboliza a cruz e Isaac, que simboliza Cristo subindo o Calvário carregando a sua cruz. Mas se Abraão não chega a imolar diretamente o seu próprio filho, não é assim que acontece com Cristo. O Pai não poupou o seu próprio filho para nos salvar. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que o mundo seja salvo por ele. Portanto, no sacrifício de Isaac, nós temos uma figura da Eucaristia, Jesus, que é imolado pela nossa salvação. Esta imolação que aconteceu no Calvário, que foi antecipada e de alguma forma iniciada na última ceia e que se torna presente em nossos altares. Quando se celebra a missa, é como se nós estivéssemos no Calvário, ou é como se o Calvário se fizesse presente hoje, no hoje da nossa história. Portanto, o sacrifício de Isaac, uma figura do sacrifício de Cristo. Depois nós temos também o Cordeiro Pascal. Quando o anjo vai ferir os primogênitos do Egito, quando a 10ª praga vai ferir com a morte a casa dos egípcios, Deus então estabelece que os judeus imolem o Cordeiro Pascal, porque é o Cordeiro que será imolado e consumido exatamente no momento da passagem do anjo. E aí nós temos dois aspectos. O sangue do Cordeiro livra da morte. As casas marcadas com o sangue do Cordeiro são preservadas da morte. O anjo passa direto. O anjo não fere de morte as casas tintas com o sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo que nos livra da condenação eterna. O sangue de Cristo que é o preço da nossa redenção. O sangue de Cristo que é derramado para a remissão
dos pecados. E por outro lado, o cordeiro, cujo sangue era passado nas portas, esse cordeiro era também serviu de alimento para o povo na saída do Egito. A carne do cordeiro era comida pelos membros da família. E exatamente eles comem o cordeiro e iniciam a saída do Egito, a caminhada em direção à terra prometida. Assim também Cristo é o cordeiro imolado pela nossa salvação. Seu sangue nos livra da morte. Seu sangue aplaca a justiça de Deus e nos alcança o perdão dos pecados. E a sua carne é o nosso alimento. É o próprio Jesus que diz: a minha carne é verdadeiramente uma comida, ele é o nosso alimento. Assim como os nossos pais comiam o cordeiro pascal, agora nós nos alimentamos de Cristo, que é o verdadeiro cordeiro pascal. Foi assim que São João Batista apresentou Jesus ao povo: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tira porque o seu sangue perdoa os pecados e porque ele nos alimenta, nos fortalece para que nós possamos vencer o pecado em nossa vida. E uma terceira figura, o maná, aquele pão que caía do céu e que alimentou o povo por praticamente 40 anos, do Egito até a entrada na terra prometida. Foi o alimento do deserto, foi o alimento da peregrinação em direção à terra prometida. Uma vez que o povo entrou na terra prometida, atravessou o rio Jordão, e o povo começou a colher os primeiros frutos da terra que Deus lhes tinha prometido, o maná cessou. Esse pãozinho descido do céu é uma imagem do próprio Cristo. E aí é o próprio Jesus que nos diz que os nossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Então, o verdadeiro pão vindo do céu é Jesus. E Jesus fala: e quem comer deste pão viverá eternamente. O maná alimentou o povo durante a sua estadia no deserto, durante a sua peregrinação até chegar à terra prometida. Jesus na Eucaristia é o nosso alimento neste mundo, nesta terra, neste exílio, nesse deserto. Ele é o nosso alimento, até que nós cheguemos também à verdadeira terra prometida, que é o céu. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, podemos também dizer que a Eucaristia é o mistério da fé, é o sustento da nossa esperança e é o sacramento da caridade. É o mistério da fé. Na Eucaristia, os nossos sentidos tentam nos enganar. Nós vemos o pão, nós vemos o vinho, o gosto que nós sentimos é de pão e de vinho, o tato também nos engana, mas só quem não nos engana é o nosso ouvido, porque nós ouvimos de Jesus, que nos diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Nós não vemos, mas cremos pela nossa fé, e por isso a Eucaristia é o mistério da fé. Nós somos felizes, porque acreditamos em Cristo sem que nossos olhos o vejam, e é o próprio Jesus que nos garante esta felicidade. Ele que disse: bem-aventurados, felizes os que acreditaram sem verem. Nós somos esses bem-aventurados. Quando nós nos prostramos diante do Santíssimo Sacramento, quando nós adoramos a Cristo na Santíssima Eucaristia, este ato de adorá-lo já é também um ato de fé, é um ato de humildade também, porque nos inclinamos diante da palavra do próprio Deus. E mesmo contra a evidência dos nossos sentidos, ou sem a evidência dos sentidos, nós acreditamos na sua presença. A Eucaristia também, meus queridos irmãos e irmãs, é o sustento da nossa esperança. Jesus nos disse: quem comer deste pão viverá eternamente. Deus colocou no nosso coração uma ânsia de vida eterna, um desejo de felicidade, um desejo que nada, nem ninguém pode saciar,
a não ser o próprio Deus. E o sustento dessa nossa esperança, desse desejo e dessa certeza de um dia adquirir essa felicidade plena no céu, na vida eterna, é Jesus Cristo na Eucaristia. Ele alimenta a nossa esperança, ele sustenta a nossa esperança durante a nossa caminhada neste mundo. E, finalmente, a Eucaristia é o sacramento da caridade, o sacramento do amor, porque a Eucaristia é onde se encerra o próprio Cristo que nos amou. Nós temos na Eucaristia Cristo que é o Cordeiro imolado, Cristo sacrificado, agora vivo e ressuscitado, mas que se deu pela nossa salvação. E este foi o seu supremo ato de amor por nós, dar-se por nós. Seu corpo que é entregue, seu sangue que é derramado. Eucaristia, portanto, sacramento da caridade de Deus, do amor de Deus para conosco. Mas a Eucaristia é também o sacramento da caridade, porque nós recebemos o corpo de Cristo e começamos por isso a fazer parte do próprio corpo de Cristo, porque Cristo nos transforma nele. Em vez de nós transformarmos o alimento em nós, o alimento eucarístico é Cristo que nos transforma nele. E, portanto, Cristo presente em nós quer amar o próximo em nós, através de nós. A Eucaristia nos leva, portanto, à prática da caridade, ao amor fraterno. Aproveitemos então, meus queridos irmãos e irmãs, esse dia tão especial da solenidade de Corpus Christi, para agradecer a Jesus o seu imenso amor por nós, para agradecer ao Pai, no Espírito Santo, o imenso amor que Deus tem por nós. Jesus que se faz o nosso alimento, o nosso companheiro de peregrinação, que a nossa participação na Santa Missa de Corpus Christi, na procissão, e que os momentos que pudermos passar na presença de Jesus nesse dia sejam um tempo destinado, sobretudo, a adorar e a agradecer a Jesus pelo seu imenso amor por nós. E lembremos também, meus irmãos, que Jesus está sempre presente no Santíssimo Sacramento, nos esperando, aguardando e chamando-nos também para irmos até Ele. Não o deixemos sozinho. Tenhamos o hábito de ir até Jesus, de fazer a nossa visita ao Santíssimo Sacramento, de passarmos um pouco de tempo. Se não podemos passar muito tempo, que passemos ao menos um pouquinho do nosso tempo na presença de Jesus sacramentado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.